Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Eric e nós estamos na nossa aula de número 6, no qual vamos dar início ao conteúdo de potenciação com expoente natural. Vamos recordar a potenciação com base e expoentes naturais. Leia a situação a seguir. Inspirada na famosa lenda de jogo de xadrez de Malbataan, Marina decidiu colocar o grão de arroz em um tabuleiro de xadrez. Um grão na primeira casa e em cada casa seguinte o dobro de grãos da anterior. Assim, nas casas de tabuleiro ela terá um grão, dois grãos, 2 vezes 2 grãos, 2 vezes 2 vezes 2 grãos e assim por diante. Na 11ª casa ela terá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 10 grãos. Pessoal? Essa aqui é a representação de como ficou o tabuleiro, né? Quando ela terminou, né? Aí o que acontece? Transformou esse produto, né? Porque a gente conhece o produto, que é a multiplicação. Isso aqui representa uma multiplicação em que os fatores são iguais, né? São o 2, né? Todos eles são o mesmo. Então a gente lê como essa potência 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 ou 2 elevado à 10ª potência. É uma potência que tem base 2 e expoente igual a 10. Né, pessoal? Então, uma potência ela é uma operação matemática, assim como a multiplicação, assim como a divisão, a adição e a subtração. Então, no caso, essa seria uma quinta operação matemática, no qual a potenciação ela é um produto. Né? A potenciação é nada mais nada menos que uma multiplicação em que os fatores, ou seja, os números que eu estou multiplicando, eles são iguais. Como o caso aqui dessa alternativa aqui, ó, um produto, uma multiplicação em que os fatores se repetem, são iguais, é o 2. Né? Aí o que a gente faz? A gente pode representar em forma de potência, que foi o caso aqui que eu fiz, ou seja, pegou o fator, que é o número que está se repetindo, e verificou quantas vezes ele está se repetindo. Ou seja, está se repetindo aqui 10 vezes. Por isso que o expoente é o 10. Né? Vamos ver aqui outro exemplo de potenciação com base e expoente natural. Esse 5 elevado a 3. Então, ó, o 5 aqui ele é a base, né? A base é o fator que está se repetindo. E o expoente é quantas vezes essa base vai se repetir. O expoente, no caso aqui, é o 3. Então, quando vocês verão a potência, nunca, em hipótese alguma, faça isso. Ó, 5 vezes 3, que é igual a 15. Não, pessoal. Por quê? Porque a potência eu não vou multiplicar a base pelo expoente. Eu vou multiplicar... eu vou repetir a base quantas vezes o expoente está pedindo. Então, 5 elevado a 3 não é 5 vezes 3, viu, pessoal? Tá? Isso aqui está errado. 5 elevado a 3 é igual a 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, eu repeti o 5 quantas vezes? 3 vezes, que é a mesma quantidade aqui que está exposta no expoente. Agora a gente resolve. 5 vezes 5 é igual a 25. E 25 vezes 5 é igual a 125. Né? Com isso, o que a gente conclui? Que 5 elevado a 3 é igual a 125. Pessoal, isso aqui é uma potência. Né? Potência é isso, no qual 5 é a base, o 3 é o expoente. Né? Ó, base 5, o expoente é 3, a potência é 5 elevado a 3, e a potenciação é o resultado que a gente encontrou aqui. Percebam que é bem simples e é uma coisa bem recorrente que a gente vai ver muito durante toda a nossa etapa da educação básica, no nono ano, no ensino médio e também no ensino superior, vocês vão ver muito isso. Vamos aqui ver mais alguns exemplos para quem não entendeu. Por exemplo, menos 3 elevado a 4. A base é o menos 3 e o expoente é o 4. A base é o número que eu vou repetir e o expoente é quantas vezes esse número vai ser repetido. Então vai ficar menos 3 vezes menos 3
vezes menos 3 vezes menos 3. Repetir ele quantas vezes aqui? 4 vezes. Agora é só fazer a multiplicação. Menos 3 vezes menos 3 é igual a quanto, pessoal? Quando eu tenho produto de dois números negativos, né, o resultado vai ser positivo. Menos 3 vezes menos 3 é igual a mais 9. Aqui também da mesma maneira, vezes mais 9. E 9 vezes 9 é igual a mais 81. Isso quer dizer que menos 3 elevado à quarta potência é igual a mais 81. Esse aqui, menos 1 elevado a 3. Menos 0,1 é a base e o 3 é o expoente. Então a gente vai repetir aqui 3 vezes. Menos 0,1 vezes menos 0,1 vezes menos 0,1. Menos 0,1 vezes menos 0,1 vai resultar em mais. A gente vai fazer aqui a multiplicação. Multiplicação de números decimais. Multiplico como se não houvesse a vírgula. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. E 0 vezes 0, 0. Agora eu vou somar. 1 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. E 0 mais 0, 0. Agora aqui, tem quantas casas decimais? Tem uma. Aqui também tem uma. Então, no final, vão ser duas casas decimais. A vírgula aqui, então, tem uma casa decimal, duas casas decimais. Então, menos 0,1 vezes menos 0,1 é igual a 0,01. Multiplicado por menos 0,1. Então, vamos fazer aqui de novo. Outra multiplicação, 0,01 vezes 0,01. Então, 1 e multiplicado por 0. 1 mais 1, 1 mais 0, 1. 0, 0 e 0. Aqui tem quantas casas decimais? Tem duas. Aqui tem uma. Então, no final, vão ser 3 casas decimais. Então, a gente só tem que se atentar aqui aos sinais. Quando eu tenho um produto em que os sinais são diferentes, ou seja, um é positivo e outro é negativo, o resultado vai ser negativo. Então, vai ficar menos 0,001. Terceiro exemplo, menos 1/3 elevado ao quadrado. Como é que a gente faz isso? Vamos repetir o expoente, a base, quantas vezes o expoente pede. Produto de números racionais em que os sinais são iguais, o resultado é positivo. Multiplicação de fração. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 3 é 9. Então, menos 1/3 elevado ao quadrado é igual a mais 1 nono. E mais 1/5 elevado a zero, pessoal, a base é mais 1/5 e o expoente é zero. Quando eu tiver uma potência, independentemente, esse A aqui, esse A significa um número qualquer, um número racional qualquer. Quando eu tenho uma potência em que o expoente é igual a zero, pode ter certeza que o resultado sempre vai ser 1, independentemente da base. Então, se eu tiver expoente zero, o resultado é igual a 1. Nesse caso, mais 1 elevado a 5. Nesse caso, mais 1/5 elevado a zero é igual a 1. Bom, pessoal, esse foi algum dos nossos exemplos. E agora tem essa atividade aqui para vocês resolverem. Esqueci até de colocar aqui, mas aqui é a primeira questão. E aqui é a segunda questão. Vocês vão calcular o valor dessas potências da mesma maneira que eu expliquei nesses exemplos anteriores. E na segunda questão vocês vão indicar a potenciação de cada caso. Lembrando que para indicar a potenciação a gente deve escrever a base, o expoente e o valor da potência. Então, nesse caso, por exemplo, a letra A, menos 1/2 elevado à quarta potência. Então, vai ficar menos 1/2 elevado à quarta potência. Nesse caso, a gente transformou da linguagem escrita para a linguagem matemática e agora a gente vai ter que resolver igual aqui na primeira questão.
Então essa atividade vai ficar por vocês, né? Qualquer dúvida é só me procurar. E lembrando que na próxima aula a gente vai dar continuidade à potência e a gente vai ver algumas propriedades dessa potência, dessa operação matemática. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.